E bora lá, né, Tiagão? Bora lá. Hoje, perícia para aposentadoria, o que avaliar e como a empresa deve se preparar. E hoje, né, Júlio, falando de aposentadoria, a gente vai falar um pouquinho então do que é, qual a finalidade, né, quem determina esse tipo de perícia, qual o parâmetro legal, como que a gente deve fazer para fazer uma avaliação correta de uma perícia para fins de apuração de aposentadoria especial. E também vamos deixar no finalzinho o que a empresa, né, deve se precaver, né, que é muito importante também a empresa entender que essa perícia ela pode chegar a qualquer momento. Para ela, às vezes ela nem está sabendo. Então, como que a empresa deve se preparar para isso, né? Como sempre, eu estou com a minha colinha aqui do lado, então se eu virar o pescoço, você já sabe, né, o que é. Ah, não, então, vale não. Vale isso não. Agora já era. Boa noite, Amanda, minha esposa chegou aí também, Cristiano, boa noite. Bom, o que é, então, essa perícia de aposentadoria? Trata-se de uma apuração, uma diligência determinada, né, para poder fazer a avaliação das condições de exposição a agentes nocivos. Tá? E aí a gente começa com a primeira diferenciação, que nós estamos falando daqueles agentes previstos só no PPRA, né? Então, são agentes nocivos, aqueles que trazem nocividades. Então, nós estamos falando de legislação diferente. Apesar de, em muitos momentos, vocês vão ver aqui na live, conversarem a NR15 com a legislação previdenciária, mas quando nós estamos falando de agentes nocivos, nós temos que considerar aqueles presentes no decreto 3.048. Então, a perícia, ela é para isso, é para apurar essa exposição do trabalhador, né, que a gente vai chamar de segurado. Então, para você, perito, que estiver atuando aí na área de aposentadoria especial, trata-se do segurado, aquela pessoa que está entrando contra quem lhe gera o seguro, que seja o INSS, a Previdência, né, enfim. Então, essa perícia é justamente para fazer essa apuração das condições de trabalho expostas a agentes nocivos. Exatamente, Tiagão. E ela tem já entrando nessa questão da finalidade, você já até começou a abordar aí, né? Ela tem como finalidade fornecer os dados técnicos para o juiz para que ele possa tomar a decisão da concessão da aposentadoria especial ou não, né? Então, ele, assim como acontece na Justiça do Trabalho, o juiz vai levar em consideração o laudo que foi emitido aí pelo perito e vai, né, fazer a concessão aí da aposentadoria especial ou não. Enfim, isso vai depender muito da perícia que foi realizada pelo profissional de segurança do trabalho. Daí a importância desse profissional estar preparado para realizar, para conduzir esse tipo de perícia, né, Tiago? Exatamente. Ela é movida pelo segurado, como você bem disse, né? Então, tem essas nomenclaturas que às vezes você acaba alterando, né? Quando você sai da Justiça do Trabalho e passa para a Justiça Gratuita, a Justiça Comum, acaba alterando alguns termos ali, né? Então, é movida pela pessoa, né? Pelo segurado, que busca, então, a aposentadoria especial contra, né? Em face do INSS, né? O Instituto da Previdência, né? Ou até mesmo previdências estaduais ou municipais, enfim. Aí vai depender de cada caso, né, Tiago? Geralmente ela ocorre por ausência de informações no PPP ou até mesmo por algum descumprimento de requisitos legais existentes. Então, é muito comum, né, puxando até mesmo para as questões relacionadas ao trabalho, né, quando a pessoa ela é desligada da empresa, ela recebe o PPP, ela lê o PPP, mas peraí, cadê os outros riscos que eu estava exposto aqui, né? Não estão muito claros aqui, né? A pessoa vai aposentar, vai entrar no INSS para poder requerer a aposentadoria e, de repente, tem alguma informação aqui que não está batendo, daí a demanda para alguma perícia de aposentadoria especial, né? Exatamente. Ela é determinada pelo judiciário, né, Tiagão? Podendo ser federal ou estado, né? Isso. E é um grande problema, a gente já começa a observar nos PPPs, você citou, né, Júlia? Geralmente ocorre por conta de uma falha no PPP. Eu falo para você, profissional que está assistindo aqui a nossa live profissional de SST, né, muitas das vezes as pessoas que estão elaborando o PPP não sabem da complexidade, da importância desse documento. Então, não colocam os riscos da maneira como deve ser preenchido, não preenche o campo 15, né, de forma correta. E isso chega no INSS, o que o INSS faz? Devolve, não aceita, indefere a aposentadoria do trabalhador. Muitas das vezes não tem, a empresa inventa valores ali, eu já vi muito caso disso, a pessoa fala, não, eu vou ajudar esse funcionário a aposentar, vou colocar um ruído alto. Né? E aí ela coloca, e o INSS fala o quê? Ok, então me apresente a evidência, né, o demonstrativo ambiental.
desse resultado. Pronto, o que é isso? ferrou. É o LTCAT, né, o PPA, enfim, o documento que subsidiou essa informação. Aí não tem. Né? Então, isso muitas das vezes é isso que demanda essa entrada do trabalhador na esfera jurídica. Né? E aí, qual que é o parâmetro legal para você, perito, né, para você, assistente técnico, também acompanhar? É interessante, porque muitas das vezes, né, Júlio, não se tem assistente técnico nesse tipo de perícia. Como funciona essa perícia da aposentadoria especial? É o trabalhador que vai entrar contra o INSS, por exemplo, né, o Instituto de Previdência, e a empresa não está sabendo. O processo está correndo. Aí, quando tem uma perícia, a empresa é intimada a fornecer as documentações para o perito. Né? Muitas das vezes, o processo já está quase no fim, enfim, você não tem essa chance de defesa. Mas, nesse momento, é importante ter um assistente técnico também. Né? Claro. E aí você precisa ter esse parâmetro legal. Né? O que você deve avaliar, como você deve fazer essa perícia. Então, se é uma ação que envolve o INSS, funcionários regidos por CLT, você tem, então, que partir para o decreto 3.048, de 99, e a instrução normativa 77, de 2015. São esses dois parâmetros básicos, né? Claro que existem outras legislações que você vai aprofundar, você vai ver que a própria legislação te direciona para outras normas, né? Mas você precisa estudar, você precisa entender o que está dizendo o decreto 3.048 e o que está dizendo a instrução normativa 77, que são complementos, tá? Basicamente são esses dois. Agora, até citando um caso, né, Júlio, que a gente deu uma consultoria para uma aluna nossa do curso de perícia, ela estava fazendo foi designada para fazer uma perícia de aposentadoria especial, só que não é do INSS, né, não é do regimento comum, era do sistema previdenciário do Estado de São Paulo. Exato. E aí, qual é a legislação que você vai utilizar? A legislação que rege a aposentadoria especial daquele Estado. Então, tem N legislações. A Justiça Federal, né, o Regimento Federal também, para quem trabalha em hospitais, por exemplo, hospitais federais, é uma legislação. Tá? E você tem vários outros segmentos. Então, você sempre vai ter que buscar a legislação que se aplica àquele instituto de previdência, aquela forma de regulamento, né, do estatuto. Perfeito. E isso, em grande parte, às vezes vem na própria ata ali, ou no despacho, né? Às vezes vem até informando. Quando vem é maravilha, né, Tiago? Agora, no caso dessa colega aí, essa informação não estava muito explícita, né? Aí, quando consultando lá a defesa emitida pelo procurador da reclamante, a gente observou, né, algumas legislações, enfim. Então, cada situação é uma situação, né? Uma situação diferente. Então, você precisa avaliar de acordo com o local que você se encontra, né? Mas aí é importante lembrar que você tem sempre que ler os autos, né? Todas as informações chegam para o perito. Então, lá você vai ter o pedido inicial do advogado, lá ele já elenca todas as legislações, também se estiver bem feito, vai estar lá as legislações que se aplicam àquele caso, né? O requerido, né, vai também entrar com a sua defesa, e aí você tem a opção ali, você tem a condição de analisar e saber aonde você está entrando, qual é a norma que você tem que buscar, tá? Para evitar erros, que acontece. Muitas vezes a pessoa acha que tem que usar sempre o decreto 3.048 e, na verdade, não está trabalhando com uma legislação que não tem nada a ver. Exatamente. Tiago, vamos fazer aquela chamada especial agora, rapidinho, pode ser? Opa, claro, pode ser. Podemos fazer agora? Então tá bom. Pessoal, nós trouxemos aqui um colega. Bom, eu vou deixar que ele se apresente, né, melhor assim, e vou deixar que ele fale o que ele quer falar, porque se é a gente do lado de cá, eu ou o Thiago falando, não é a mesma coisa, né, então a gente tem tentado trazer sempre alguns convidados para poder participar aqui junto conosco, então vamos lá, deixa eu chamar ele aqui, nosso amigo Fabrício, vamos lá, Fabrício, e aí, Fabrício? Boa noite, e aí, Julião? Boa noite, Júlio. Boa noite, Thiago. Beleza? Para todos aí que estão assistindo a gente. Fabrício, que tá logo ali, né, Thiago? Logo ali em Uberlândia, né? Pertinho de Uberaba, 100 quilômetros aproximadamente, né? Já falou que vai pagar até uma cerveja para nós o dia que a gente for em Uberlândia, né? Não é isso, Fabrício? Exatamente. Isso. Olha, que é isso, na hora, para a gente marcar. Faz assim, você paga a cerveja, o Thiago vai levar a carne, beleza?
Tá combinado? Pode ser, né? Com o quilo da carne desse preço, pode deixar pro Thiagão mesmo. Vou levar a carne que o Júlio comprar, vocês podem ficar tranquilos. Tá bom, bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos iniciando 2021, né? Num futuro breve, a gente vai estar fazendo o lançamento de mais uma turma do nosso curso de perícias e assistências técnicas, né? Mas a gente tenta evitar ao máximo da gente ficar falando do nosso curso, porque seria, né, muitas pessoas, é lógico que ele vai falar bem do curso dele, porque o curso é dele, né, o curso é deles, né? Então, eu falei, Fabrício, vamos lá bater um papo com a turma, né, falar, dar o seu feedback, seja positivo, seja negativo, mas vamos lá, vamos bater um papo com a galera. O Fabrício, você concluiu o curso agora, Fabrício? Tem algumas semanas já? Como é que é? Isso, tem mais ou menos umas 2, 3 semanas que a gente já concluiu o curso. Você concluiu. Isso. Perfeito, perfeito. Qual que é a sua formação mesmo, Fabrício? Se apresenta aí para a turma aí, pessoal de conhecer. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e fiz aí o curso de perícia com o Júlio e o Thiago, né? Então, assim, eu falei com o Júlio até, mas o Thiagão chamou para falar um pouco. Eu falei para eles que eu falaria sim, sem nenhum problema. E o curso é muito bom. Eu achei, assim, a princípio eu não estava muito, vamos dizer assim, no dito popular, botando fé, né? Questão de cursos online, né? Isso. Mas, assim, eu fiquei muito, assim, surpreso, porque o curso é muito bem estruturado. Eu já recomendei já para 2 amigos meus também. E recomendo para vocês também. O pessoal é bem organizado. Eu achei muito interessante essa questão da organização, a forma de explicar como que o curso ia acontecer, né? Mostrar o cronograma, passo a passo do curso, o vídeo inicial explicando tudinho. Então, assim, eu achei muito organizado. Vocês estão de parabéns, viu, Thiago? Eu achei super, recomendo mesmo. Já tive a oportunidade de fazer outros cursos de perícia também, mas igual esse, eu recomendo porque é muito bom mesmo. É um aprendizado da prática de vocês, né? Vocês trazem para nós, assim, trouxe, né? No caso, fez o curso, a realidade, a vivência do que é realmente a perícia na prática. Então, isso ajudou muito, né? Massa, muito bom, muito bom. Ô, Thiago, tá dando uma pequena microfonia aí, talvez você baixou o volume do seu celular? Tá baixo o volume aí? O meu? É. Não, o meu não, pode ficar assim. Não é o seu não, Fabrício? Você tá assistindo de algum outro computador, algum outro celular ou não? Não, só do celular mesmo. Não, então vamos lá, vamos tocando então. Ô, Fabrício, um ponto que eu achei interessante na sua história aí, quando você começou o curso, você estava bem desesperado, né? Conta pra galera por que você estava desesperado. Então, na verdade, eu estava desesperado porque nessa questão da perícia existe vários tipos de etapas a serem cumpridas, né? Uma inicial, uma impugnação, né? Então, como eu falei para você, eu tinha sido indicado, né, inicialmente, para fazer como assistente técnico, e eu estava até mesmo perdido, não sabia por onde começar, né? Então, a gente pesquisa muita coisa. Com o Fabrício aconteceu uma coisa diferente, né? Geralmente as pessoas fazem um curso e depois vão atrás, né, para fazer assistências e perícias, né? Ele entrou em contato conosco porque ele tinha sido nomeado, né? Tinha sido contratado, né, como assistente técnico, mas estava perdido, né, Fabrício? Não sabia, né, por onde começar, né? Estava perdido mesmo. Então, assim, aí eu vi, né, como eu falei anteriormente, a questão do cronograma, verifiquei tudo, eu achei muito interessante. Então, eu queria juntar aquilo que, quando você falou que era perito, o Thiagão perito, então eu dei aquela animada, porque é coisa da prática, né? Então, assim, me ajudou muito, né? Eu recomendo também muito para todo mundo que está nos assistindo também, eu recomendo bastante, é muito interessante, me ajudou muito mesmo, né? Principalmente mostrando as etapas de uma perícia, né? O que é uma impugnação, né? O que é uma contestação, então isso aí me ajudou bastante mesmo, foi muito bom mesmo. Eu recomendo sim o curso. Legal. Muito bom ouvir esse feedback, né, Júlio? É bom. A sensação de dever cumprido, ela aparece nessas horas, né, Thiago? E, pessoal, de novo, a gente não está com um curso aberto agora, nós não estamos com turma aberta, né? Está até passando uma mensagem aí. Eu mandei também no chat aí um link, né, para a lista de espera. Nós não estamos com turmas abertas agora, provavelmente né, até o final do mês, ou já o início de fevereiro, a gente deve lançar uma nova turma.
Mas é justamente por isso. Uma coisa é a gente falar do nosso curso, algo que a gente produz, algo que a gente trabalha. Outra coisa é trazer uma pessoa de fora, assim como a gente já fez em outras lives também, né, Tiagão? A gente sempre traz alguma pessoa diferente aí, algum aluno, para poder falar do curso. É claro, né, Tiago, que as pessoas que não gostam do curso a gente não traz aqui na live, né? Não, mas eu desconheço alguém, então até hoje. É brincadeira. Pelo menos para mim, ninguém falou nada, não. Tiagão, eu acho que um ponto importante, talvez a pessoa está com dúvida em relação a isso, né? É simplesmente participar das lives, ver como que vocês explanam a situação, como que vocês abordam a situação. Então, inicialmente, por aí, a pessoa já tem uma ideia de como que seria o curso, né? Então, isso é muito bom para poder já tirar a dúvida de alguém, né? Então, a forma como vocês abordam os temas, então, eu acredito que tira muita dúvida de pessoas, né? Legal. Show de bola. Grande Pedro aí. Pedro deve estar em alto mar assistindo essa live, né? O Pedro trabalha. Com certeza. Trabalha embarcado. Nas plataformas, é um aluno também. Eu acho que, inclusive, ele é da sua turma, né, Fabrício? O Pedro Castilho? Pedro, acho que é sim, se eu não estiver enganado. Eu acho que o Pedro é da sua turma também. Muito bom, muito bom. É isso aí. Isso aí, pessoal. Fabrício, show muito obrigado. Bola, Fabrício. Isso. Alô, precisando? Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigadão mesmo, tá? Falou, pode um abraço. Com a gente aí. Valeu. Um abraço. Valeu, Fabrício. Um abraço, cara. Até mais. Obrigado, viu? Tchau. É isso aí, pessoal. Então, para quem tiver o interesse aí, tá passando o link aí na tela de vocês. Eu coloquei também aqui no chat, nos comentários, tem um link aí. Fiquem à vontade, é só se inscrever. Para quem está na lista de espera, tem um desconto aí diferenciado, tá? Para entrar no nosso curso aí, tá bom? Nós estamos nesse momento com a turma 5 ativa, né, Tiago? A turma 5, a turma 4, e aí nós vamos abrir, então, a turma 6, já é a 6ª turma aí do curso de perícia. Então, a gente espera vocês por lá. Bom, pessoal, comentários e perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade para mandar nos comentários, tá? No final da apresentação aqui, no final da nossa live, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Bom, continuando o nosso assunto da live aqui, perícias para aposentadoria, né? Nós entramos agora na etapa como deve ser feito a avaliação pericial. Ou seja, né, a gente já fez a parte introdutória, já explicou, tanto eu quanto o Thiago, agora entrando nessa outra parte aí de como deve ser feita a avaliação pericial, tá? Bom, primeiro ponto que o profissional, né, o perito, ele precisa se atentar é ao termo de designação da perícia. Pode ser ata, pode ser carta precatória, pode ser despacho, enfim. É aquele documento em que ele é nomeado, onde aparecem os dados dele, né, qual que é o motivo da nomeação desse profissional. Então, o perito precisa estar atento a este termo, tá? Se tem que cumprir determinada legislação, se às vezes é uma exigência do próprio juiz, né? Então, é ali nesses documentos, né, que ele vai especificar essas particularidades, tá? Importante, avaliar os agentes nocivos de acordo com a legislação vigente naquela época. Então, o cara está entrando com uma aposentadoria especial, ele começou a carreira dele lá em 1998, né, por exemplo. Então, você precisa verificar quais os agentes nocivos que ele estava exposto naquela época e comparar com a legislação da época. Muito cuidado para não usar a legislação atual, né? Então, conforme a pessoa foi trabalhando, você vai atualizando essas legislações. E aí, um guia, né, de referência gigantesco para nós é o Manual de Aposentadoria Especial, né? Ele pode ser uma ótima fonte de consulta, né, Tiagão? Com certeza, ele é uma fonte de consulta. Muita gente fala assim, mas lá no Manual de Aposentadoria Especial está dizendo isso, isso e isso. Tá, ok, para você ter um parâmetro de consulta, mas ele não é a legislação. Tá? A legislação você vai buscar de acordo com a evolução, né, igual o Júlio falou, muito bem explanado. Mas eu recomendo, né, nós recomendamos que você tenha um Manual de Aposentadoria Especial, porque, por exemplo, quando você vai analisar o ruído, no finalzinho do parecer sobre o ruído, no manual, ele tem lá, ano a ano, né, a cada mudança de legislação, como deve ser a interpretação da exposição ao ruído, e assim vai para os demais agentes. Tá? Então, é muito interessante, é um facilitador para você. Né? Outro item importante também, na hora que você estiver fazendo a sua avaliação pericial, é verificar o ambiente de trabalho.
Porque muitas das vezes, como o Júlio bem mencionou, você vai fazer uma perícia de uma situação que aconteceu em 1994, 98. Pense que a aposentadoria especial você pode retroagir 20, 25 anos, né? Então, é muita coisa. E você vai precisar buscar, será que teve modificação naquele ambiente de trabalho? Será que o ambiente ainda está preservado? Por quê? Porque se estiver preservado, está mais fácil para você fazer uma avaliação. Não, ou será que mudou completamente? A empresa não está mais no mesmo local? Isso tudo influencia. A atividade da empresa continua sendo a mesma? Então, lá em 1994, era uma indústria têxtil. Tá? Hoje, ela terceirizou esse serviço têxtil e ela só revende. Pode acontecer. Tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração no momento da perícia, né? Com as informações que constam nos autos, tá? Com as informações que você vai pesquisar. Então, fui fazer designado para fazer uma perícia, vou dar um Google ali, vou ver se essa empresa existe, se o endereço é esse mesmo, né? Então, verificar todas essas questões. Será que a atividade que o segurado executava naquela época ainda é executada e é da mesma forma? Então, isso tem que ser levado em consideração. Lá no ambiente, equipamentos, maquinários, estruturas idênticas ou similares à época do segurado? Se tiver, é fácil para você fazer as suas avaliações, tá? E se não tiver nada disso? Eu fui designado para fazer uma perícia e não tem mais um ambiente, a empresa fechou, enfim, como é que nós vamos fazer nessa situação? Geralmente, nessa situação, o juiz já determina, tá? Ele permite que você faça perícias ou por similaridade, em uma empresa similar, ou por documentação. Às vezes a empresa já encerrou suas atividades, mas ela tem o PPRA, tem o PCMSO, o LTCAT da época, então análise documental, tá? E testemunhas. Ok? Essa é uma opção, né? São as opções para quando você não tem mais o ambiente de trabalho, não tem como fazer as avaliações ambientais e retroagir à época do trabalho do segurado. Você está sem áudio, Júlio. Agora eu tô com áudio, rapaz. O que é isso aí? Você que não tá ouvindo, Thiago. Você tá limpando aí, tá? Eu tô falando que esse Júlio esqueceu como é que faz live. Tiagão, passando para a próxima etapa aí, um outro ponto importante, né? Além de verificar o ambiente de trabalho, é verificar os documentos, né? E as provas, logicamente, as provas existentes na empresa, né? Tais como PPRA e o LTCAT da época, não adianta você... o cara trabalhou lá em 1998, você está vendo um documento de 2015, de 2018, 2020, né? Então, exato. Documentação da época, laudos periciais, que porventura, né, tenha ocorrido alguma perícia nessa empresa, então os laudos periciais também são provas, são documentos que você pode se munir, e as fichas de EPIs, né? Que ficha de EPI, na verdade, é aquele negócio, né, Thiago? É básico na área de segurança do trabalho, mas tem muito erro ainda que as pessoas acabam cometendo, ou as empresas, né? Às vezes as empresas não aderem à ficha de EPI, simplesmente não têm a ficha de EPI, simplesmente fornecem equipamento sem nenhum controle, sem nenhuma ficha, enfim. Então, são documentos que servem de suporte, de apoio para essas demandas, né? Exatamente. E depois disso você tem que fazer a análise, né, qualitativa ou quantitativa dos agentes nocivos. Então, se você tem a situação no ambiente de trabalho, é possível fazer avaliação quantitativa, você vai levar o seu equipamento e vai fazer as medições. Tá? Lembrando que a legislação, que nós vamos considerar como parâmetro normativo, é o decreto 3.048. Só que aí, como eu falei lá no comecinho, o próprio decreto remete a outras legislações. Então, por exemplo, para ruído, ele cita a NR15 como parâmetro para limite de tolerância e o procedimento da NHO. Tá? Então, a NHO 01. Então, você precisa conhecer a NHO, precisa conhecer a NR15 para poder fazer a sua avaliação correta. Tá? Tem todos artigos, né, direcionando a forma de avaliação qualitativa no decreto 3.048. Então, se eu não me engano, o artigo 68, está lá os seus parágrafos dizendo como deve ser feita a avaliação. O que você tem que considerar? Tempo de exposição, a nocividade do agente, medidas de controle, se são eficazes ou não, né, EPI, EPC, etc. Habitual e permanente, intermitente ou ocasional, né, que é a forma de exposição. A fonte geradora do agente, e por aí vai, vários outros itens que são necessários para você fazer sua avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa. Lembrando sempre do decreto 3.048 e da instrução normativa 77. A IN 77, inclusive, ele é um ótimo guia, porque lá vem dizendo o que deve conter no laudo.
Então, lá no LTCAT, está falando, o LTCAT ele será considerado válido se tiver tais e tais e tais itens. E você tem que seguir o seu laudo pericial e conter pelo menos aqueles itens também, para não ser depois questionado. Sei, Tiagão. Bom, até agora nós falamos aí, então, como o perito deve se comportar, como ele deve fazer a perícia, né? Lembrando que nós temos aqui algumas perguntas, né, que algumas pessoas encaminharam, daqui a pouco nós vamos estar respondendo as dúvidas que vocês encaminharam aí, né? Bom, agora passando para o próximo tópico, como que a empresa ela deve se preparar, né? Então, vamos supor que você é profissional de SST, você não é assistente técnico, você não é perito, você é um profissional de SST que trabalha dentro das empresas, né? Como você deve se preparar? De forma geral, o que a gente vai falar aqui, você já conhece, né? Não é nenhuma novidade, mas tem gente que às vezes pode cometer algumas falhas nesse sentido, então a gente apenas reforça aquilo que você já tem, né, já deve ser do seu conhecimento, né? Primeiro ponto, manter documentação de segurança em dia, né? Manter a documentação atualizada ano após ano, tá? Guardar os programas, né? Os programas ambientais, PPRA, LTCAT, PGR, o que tiver, e fichas GPIs, principalmente, não pode esquecer nunca delas, né? Por mais de 20 anos, tá? Por mais que a legislação pede, 20 anos, guarda por mais, não tem problema, aumenta, né? Acaba arrumando um espacinho ali, cabe sempre mais coisas, né, Tiago? Então, são coisas básicas, né, até aqui, mas tem muita gente que ainda peca nessa questão, principalmente na questão da organização de documentação, tá? Principalmente documentos mais antigos, tem que ter lá um espaço, seja na segurança do trabalho ou no arquivo morto da empresa, de modo que você consiga organizar essa documentação e que seja de rápida consulta. A hora que você precisar consultar um documento lá de 1900 bolinha, você consiga rapidamente, né, abrir ali uma lista mestra, um controle simples no Excel, onde ele vai te informar, olha, está lá no arquivo morto número 2, na prateleira 3B, gaveta 5A, sei lá, né? Geralmente você tem as identificações. É um nível avançado de controle, isso aí, que hoje em dia eu vou te falar. Cara, de arquivo morto que eu conheço nas empresas, você tem que abrir a porta para ser pro ácaro não avançar em cima de você. A realidade geral das empresas, pode ser que não seja essa, só que é uma coisa muito simples, concorda, Thiago? Sim, é claro, é muito fácil. Por exemplo, você tem um arquivo morto, geralmente é muito comum nas empresas, é claro, depende da empresa, se for uma empresa pequena, né, às vezes não vai ter isso, mas empresa médio porte, aí, grande porte, sempre tem lá um arquivo morto, né, e esse arquivo, ele é identificado, né, então tem lá o nome do arquivo, vamos imaginar que você tem 3 cômodos de arquivo, então você tem um arquivo 1, 2, 3 e 4, sei lá, 3 arquivos. E cada prateleira que tem dentro desses arquivos costumam ser numeradas, né? Então, prateleira 1, 2, 3 e 4, né? E cada seção dessa prateleira também recebe um número ou um código, né? Letra de seção A, seção B, seção D, enfim. É um negócio simples, não é difícil, viu, Tiago? Eu sei que é muito organizado. Não é difícil mesmo, não. Dá trabalho, mas Dá trabalho, sim. E é importante guardar essa documentação. Tem essa porra organizada por 20 anos, seja no armário, seja onde que for, mantenha esse negócio muito bem organizado, muito bem guardado. Né? É isso mesmo. E aí você fala, mas só reforçando a questão que você falou dos 20 anos, eu tive uma perícia que eu fiz para aposentadoria, que o segurado ele trabalhou de 94 a 2013, 13 ou 14, uma coisa assim, para fazer análise. Se você for pegar a documentação de 94, 95, nós estamos falando de 26, 25 anos. Né? Então, teoricamente, não precisaria guardar. Só que, numa situação dessa, foi demandado. E se a empresa não tivesse? Né? Exato. Por sorte, tinha. Tá? Outro item importante também é elaborar sempre o LTCAT e mantê-lo atualizado. As pessoas falam, o LTCAT tem prazo de validade, né? Tem que ser renovado anualmente, igual o PPRA, né? Ou igual alguma outra legislação? Não. O LTCAT você não tem necessariamente que todo ano fazer uma avaliação dele. No entanto, sempre que mudar o layout, mudar a forma de trabalho, aumentar funções, mudanças de estrutura, de equipamentos, de maquinários, né? Fiz uma melhoria, colocaram lá exaustores no galpão, mudou-se os riscos, você precisa reavaliar e manter atualizado esse LTCAT. Inclusive é passível de multa, está lá no decreto 3.048. Tá? Se você não manter o documento atualizado, ele é passível de multa. Então, é importante que se tenha uma avaliação constante. Se eu preciso fazer avaliação de ruído, gastar N
valores com medições todos os anos? Não, você precisa ter uma análise crítica e saber o que está diferente hoje do processo da última vez que você fez uma avaliação do seu LTCAT. Tá? É importante ter essa análise. E um outro item muito importante é recolher a guia, né, de GFIP, hoje chamado de financiamento de aposentadoria especial, correto. Tá? Então, eu preciso fazer isso? Sim. Se você tem na sua empresa uma situação que gera aposentadoria especial, aquelas pessoas que estão expostas a esse agente nocivo precisam ter um recolhimento do seu INSS com uma guia diferenciada, uma alíquota maior. Tá? Isso evita que você tenha a chamada ação regressiva. Isso está acontecendo muito, Júlio. Há muito tempo já que eu venho falando dessas ações regressivas. Que o que é isso? Nós explicamos lá no começo da live que a ação é demandada do segurado para o INSS. Ok? Perfeito. Então vamos supor que o funcionário entrou, ganhou a ação, aposentou. Aconteceu isso aí o colega dele fez a mesma coisa, o outro, chegou 10 ações lá, 20 ações da mesma empresa, todas elas dando aposentadoria especial. O INSS tem a prerrogativa de fazer o quê? Falar, não, eu vou entrar com uma ação contra essa empresa agora, porque ela tinha aqui a situação geradora de aposentadoria e ela não recolheu a alíquota necessária, ela não financiou essa aposentadoria. Então, ele vai entrar com uma ação que a gente chama de ação regressiva, ele vai retroagir esse dinheiro da empresa. Tá? E existem grandes chances de ganhar. Então, precisa tomar esse cuidado, fazer os devidos recolhimentos. Tá em sintonia com a RH. Muito bom, okay? Com certeza. Excelente. Vamos lá responder, então, as perguntas que as pessoas nos encaminharam, Tiagão. Deixa eu chegar aqui. Vamos lá. Pergunta do nosso amigo Irã. Nas perícias que participei como assistente técnico da empresa, nunca tivemos a presença do reclamado. No caso, representantes do INSS. Estranho, não é? Realmente, o INSS não tem o costume de enviar assistentes técnicos, tá? Primeiro porque eu acredito que não tenha esse cargo, essa função na estrutura organizacional do INSS, e ela não contrata extemporâneos para isso. E, geralmente, ela já apresenta os quesitos no próprio processo e só existe o trabalho jurídico, não tem o trabalho de campo mesmo. Todas as perícias que eu fiz de aposentadoria até hoje, eu nunca vi um representante do INSS também. Show. O Ney perguntou onde a gente se cadastra para ser perito nesse caso. Então, no caso que eu estou entendendo, perícias para aposentadoria especial, né, Thiago? O Ney, é na justiça gratuita, tá? Então você precisa identificar aí no seu estado, né, qual que é o endereço eletrônico, geralmente é um portal, onde você cadastra, anexa lá vários documentos, tá? É bem simples, não é difícil de fazer, e aí você aguarda ser nomeado, tá? Então é dessa forma, que é um pouco diferente da Justiça do Trabalho. Você pode cadastrar no Tribunal de Justiça, que é o estadual, ou no Tribunal Federal, tá? Portanto, você precisa só verificar onde você está, qual é a jurisdição que cobre, né? Exatamente. Bom, o Cristiano mandou uma mensagem aqui pedindo para falar um pouquinho da Masterclass de perícia, né? Na verdade, a Masterclass SST, né, é um grupo lá, né, que eu faço parte, junto com mais 8 pessoas. Inclusive, sábado agora é a nossa primeiro encontro ao vivo, né? Então, é um grupo onde cada profissional aborda um assunto, né? São duas videoaulas toda semana, mais encontro mensal, tem uma comunidade exclusiva lá no Spark, enfim. Então, esse é um projeto, né? E o outro assunto é o curso de perícias, né? É o curso de perícias que eu tenho junto aqui com o Thiago, é um curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST. Então, a gente forma tanto perito quanto assistente técnico em SST, beleza, Cristiano? Eu sei que o Cristiano está participando lá da Masterclass SST, espero que você esteja gostando, Cristiano. O Irã até colocou uma eu estou gostando. Oi? Eu estou participando e eu estou gostando, muito bom. Moleque, aí, ó. É só não assistir as suas aulas, né, Thiago? É só não assistir as suas aulas. O resto é claro, né, cara? Eu já vi você tanto, se eu for ficar assistindo aula sua, aí tá difícil. Ô, Thiago, você seria muito maníaco se for assistir aula de perícia minha, né, cara? Ei, Thiagão, vou te contar. Brincadeira. Mas, ó, vou te contar, viu? Tem uns negócios lá diferentes lá, viu? Se eu fosse, você assistia. O Irã colocou aí também, né? Ó, Cristiano, faça o curso de perícia e também entrei na Masterclass, né, pois traz assuntos diversos e importantes para quem atua na área de SST. Recomendo ambas. Exatamente, Irã, isso aí.
Masterclass ela é bem genérica, né, Tiagão? Lá você encontra assunto de higiene ocupacional, compliance, SST, proteção respiratória, social, PGR, GRO, consultoria em SST, empreendedorismo digital em SST, perícias, empregabilidade, LinkedIn, quer dizer, é um conjunto da ópera, tá lá, né? Só que de uma forma, são videoaulas, 2 videoaulas por semana, né? De forma gradativa ali e tal. É bem interessante o projeto, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas. Pergunta aqui do Pedro Castilho, grande Pedro. Júlia e Thiago, existe idade mínima ou máxima para se atuar como perito assistente técnico? Que eu saiba, não, né, Thiagão? Não. Tem que ter as formações ali, né? Isso, a idade mínima é a idade mínima que você precisa para formar, para ter ali a sua graduação e pós-graduação na engenharia de segurança, tá? Para ser perito. O assistente técnico, basta ser técnico de segurança, né? A idade máxima, enquanto você tiver saúde física e mental para trabalhar, manda bala. É isso aí. Vamos lá, grande Anderson Coelho. Grande Bruno Alcântara. Temos 3 perguntas seguidas dela, tá, Júlia? Acho que, para dar sequência, acho que era bom você fazer as 3, tá? Tá, então vamos lá. Se caso chegar no lugar não tiver mais um ambiente, equipamentos, nada parecido, mas o juiz não te falou nada ainda, o que fazer? Faz o laudo sem medir ou mede algo o mais próximo possível do que ainda existe, para não ter que voltar caso o juiz peça para voltar e avaliar algo que tem hoje para ele usar como similar. Eu posso tomar essa decisão? Tá. O ideal, Bruna, é que assim que você pegar o processo, você vai ler, você vai fazer a sua pesquisa, você vai dar um Google, você vai ver se a empresa está atuando, né, está ativa ou não, e você já vai peticionar isso para o juiz. Tá? Você vai falar, doutor, olha, nos autos aqui consta o endereço, esse endereço hoje é de outro local, não tem. Tá? O que eu costumo fazer? Assim que eu sou nomeado, tá, para fazer essa perícia, que eu dou o aceite, eu já peço para o juiz peticionar a empresa para enviar as documentações para o processo. Então, quais são as documentações? O que ela tiver. Manda ficha de EPIs, manda PPRA, LTCAT, tudo da função do trabalhador, né, do segurado, coloca no processo. Eu peço para que o juiz intime a empresa, que até então ela não está nem sabendo do processo, né? Peço para que ela intime para disponibilizar essa documentação para o perito e fica aguardando essa resposta, que aí eu vou saber se a empresa tem, se não tem, que eles vão se manifestar. É uma opção para você evitar de ter que ir na empresa, buscar essa documentação, descobrir que não tem, voltar e perguntar para o juiz o que fazer. Você economiza tempo e dinheiro com isso. Exatamente. Vamos lá. Próxima pergunta aqui do CCR Câmara. Boa noite. Quando não tiver documentos da época que o funcionário trabalhou, como avaliar? Tá. Aí é aquilo que a gente deu como exemplo, né? Você vai verificar se o ambiente continua o mesmo. Então, se não houve alteração, se você tem ali testemunhas, às vezes o próprio dono da empresa é uma testemunha que não houve alteração, né? Você vai registrar tudo isso no seu laudo e você faz a avaliação com os dados atuais, tá? É uma opção. Se não tem mais os dados atuais, você vai buscar, você pode até fazer uma solicitação para que o juiz busque nas varas do trabalho da comarca, onde está essa empresa, processos em que houve perícia envolvendo essa empresa, que você vai ter laudos periciais para poder fazer a sua perícia também. Enfim, em último caso, você peticiona para o juiz, fala que não tem situação nenhuma e ele vai determinar se vai fazer com similaridade a algum cargo, alguma outra situação que vivenciou, mas deixa para o juiz decidir isso. Boa. Uma pergunta do Ronan também acho que está ligada nessa pergunta, né? No caso em que a empresa não possui levantamentos ambientais referente ao período de trabalho do segurado, bem como tenham ocorrido alterações das condições de trabalho, nesse caso, peticiona informando ao juiz, a ação a ser tomada dependerá de sua decisão? Exatamente. É o mesmo caso, né, Tiagão? Isso mesmo. Uma pergunta aqui também do Fábio, engenheiro Fábio. Boa noite, Júlio Thiago, boa noite. Como fazer um PPP extemporâneo? Ele continua aqui. Não sei se tem judicial no período de 2009 a 2010, porém a empresa só possui o LTCAT de 2015 e laudo de insalubridade e periculosidade de 2019. Certo. Bom, nós temos 3 opções aí. Vamos falar, Fábio. Vamos supor que você é o técnico de segurança da empresa, está fazendo o PPP e não tem documentação nenhuma. Você pode se basear no PPRA da empresa. Provavelmente ela teve PPRA em 2009, 2010, porque o INSS aceita como um demonstrativo ambiental, ok?
Então, esse primeiro caso, você dentro da empresa, tá? Vai fazer esse PPP que vai contemplar toda a situação. Segundo caso, a empresa pode contratar um profissional autônomo, um engenheiro de segurança ou médico do trabalho, para fazer esse laudo, mas aí é o laudo extemporâneo e não o PPP, tá? Então, nesse laudo extemporâneo, é como se fosse uma perícia de aposentadoria oficial, só que ele está indo a mando da empresa. E ele vai fazer a sua avaliação, vai verificar se nesse período de 2009, 2010, as condições são idênticas ao período atual, se dá para fazer alguma coisa, se existe essa documentação. E a terceira opção é via perícia mesmo, onde o funcionário vai entrar com a ação, né, e discorrer sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Aí ele vai buscar essas evidências todas que nós demos aqui de dicas. Exato, exato. Bom, segura essa dica aí do Pedro. Ó, Tiagão, usamos caixas box para armazenar os documentos de SST, todas etiquetadas e lacradas, assim não extravia os documentos e ao enviarmos à base da empresa, quem receber sabe do que se trata o conteúdo. Ótimo. Aí. Não é difícil, né, Tiagão? Basta realmente, mas é necessário organização, sem dúvida. Não é difícil, mas é preciso realmente que tenha organização com a documentação de SST, né? Cara, sim, dá tristeza quando você chega, às vezes, numa determinada empresa, num cliente, enfim, e a documentação de SST tá daquele jeito, né? Você pede um documento, deixa eu ver se tá aqui. O cara começa a abrir gaveta, começa a abrir computador, não sabe que pasta que tá. Tá no pendrive do fulano de tal. Meu Deus do céu. E o fulano de tal voltou hoje, né? Tá de atestado. Nossa, cara do céu. Não é fácil. É agoniante, né? Vamos lá. Pergunta do Anderson Coelho. Júlio Thiago, é correto uma empresa apresentar somente os documentos solicitados pelo perito ou assistente técnico? Sim. É correto? É uma estratégia. Não tem problema, tá? Acontece também, Anderson, de às vezes o próprio juiz já na ata de audiência ali, né, falando ali da Justiça do Trabalho, o próprio juiz ele já requer que alguns documentos sejam apresentados, né? Mas pode ficar na mão do perito também, do assistente, não do assistente, mas na mão do perito, né? Solicitar documentos adicionais que ele entenda ser necessário para poder fazer a conclusão do seu laudo pericial. Certo, moçada? Certo, Tiagão? É isso aí, Júlio. Tem mais uma pergunta, né? Não tem mais perguntas. Respondemos todas as perguntas, então a gente gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento pela presença de vocês nesse retorno, né? Primeira live do ano de 2021, nós tivemos um bom número de pessoas aí nos assistindo. Então, muito obrigado. Deixei vários links para vocês aí, link da lista de espera. Faltou o link da lista de espera do curso de instrumentação para higiene ocupacional, né, Tiagão? É verdade, Júlio. Realmente, nós vamos lançar por agora, né, nas próximas semanas, eu não lembro qual é o cronograma, mas está para entrar aí um curso de instrumentação para higiene ocupacional. É uma demanda de muitos de vocês que estão assistindo aí, alguns alunos também sempre pediram. Falaram, não, Tiago, beleza, acho que o perito precisa conhecer, né, Júlio, como é que faz a avaliação de ruído, de vibração, de agentes químicos, né, aonde que eu vou fazer, qual equipamento que eu vou utilizar. Então, a gente está estruturando, nós vamos trazer esse curso para você. Vamos te dizer exatamente assim, olha, na dosimetria de ruído, tal e tal configuração, para essa situação. Enfim, vamos trazer bem mastigado para você quais os instrumentos e como manusear esses instrumentos para fins de higiene ocupacional. Tá? Vai utilizar tanto na perícia quanto na sua vida laboral, aí, que é uma carência, Júlio. Eu noto isso quando eu estou precisando contratar, né, aqui para a minha empresa. A dificuldade que é achar um técnico de segurança, um engenheiro de segurança que saiba descrever uma configuração de um dosímetro. Coisa simples. Fala assim, olha, como que deve ser configurado um dosímetro para atender os padrões da NR15? Você já filtra, sei lá, 60% dos candidatos. Tá? Então, é um conteúdo, é uma joia. Quem conhece isso aí, gente, se destaca no mercado. Sem sombra nenhuma de dúvida. Quem conhece isso está com emprego, né? Está com emprego garantido ou está com clientes garantidos, né, Thiago? Exatamente. É claro que não é só isso, né? Existem outros fatores, mas, pessoal, é sério. A gente não encontra no mercado, né, com facilidade, profissionais que têm esse conhecimento. Quando encontra, esse profissional ele já está no mercado de trabalho, né? Ele já. Isso. Então, para quem de repente está fora do mercado, ou para quem é consultor, né? Geralmente quem é consultor já domina esse assunto, né? Mas para quem está querendo começar uma consultoria, você precisa entender desse assunto para poder prestar esse serviço aos seus clientes, né? Então tá aí uma ótima oportunidade, né, Tiago? Aqui tem para todos os gostos, né, Tiago? Se o cara quer ser perito, vem com a gente. Se o cara quer ser assistente técnico, vem com a gente. Se ele quer ser
quer conhecer, né, dessa parte de instrumentação para higiene ocupacional, estamos juntos também, né? Entre outros, né, Thiago? Entre vários outros projetos por aí, né? Se a gente for falar todos os projetos, a gente faz uma live de projetos 2021. É isso aí, pessoal. Então, valeu demais. Muito obrigado a todos aí. Tá aí o Instagram nosso aí, tanto do Thiago quanto do meu Instagram. Acompanha a gente lá, segue a gente lá no Instagram. Tem um canal de perícias também, que eu coloquei logo no início da live aí, né? Nosso canal do Telegram, Perícias SST. Vou colocar aqui mais uma vez, né? Lá também a gente dá dicas exclusivas lá, viu, pessoal? Então, aquilo que é informado lá, a gente não divulga isso também nas nossas redes sociais. Então, existem dicas específicas que vai lá para o canal do Telegram Perícia SST. Exatamente. A gente encontra vocês por lá.